dúvidas, um capítulo surpreendentemente bizarro. Eu serei honesto, eu não esperava uma perseguição de arruaceiros de vaqueiros em meio a um trator utilizado pela heroína principal. Eu fiquei, de certa maneira, boquiaberto. Eu acho que é a melhor cena. Porque pensa, você conhece Tokyo Ghoul, toda a desgraça, a tragédia, a dor que rola, digamos que o background dos primeiros capítulos, a forma dos acontecimentos, e daí você vai pro segundo capítulo. Você pensa, caraca, a tragédia vai ser pura, a sequência vai ser frenética como no capítulo 1, e a gente volta lá pra garotinha da agricultura, a gente vê que ela tá numa perseguição usando de um pula-pula, o Choji tá no pula-pula, ele não sabe como sair do pula-pula, algo realístico porque eu também não saberia, o que torna o cenário muito engraçado. Depois ela pega um trator, algo típico que ela coincidentemente conseguiu, após falar, eu queria um trator, achei o trator, e depois o Choji da fumaça que tá atrás dela chama geral pra perseguir ela, senão eles vão ser mortos. Quando você vê aquele cenário, você pensa, o que eu tô lendo? Como é que o editor me deixa isso ir pro ar? Alguém segura o Ishida? O que aconteceu nesse tempo? O que ele bebeu? O que ele fumou depois de Tokyo Ghoul? E sério, foi muito engraçado. Eu achei muito bom. Porque fica naquela dúvida. Será que ele vai seguir esse tom humorístico a partir de agora? Porque a premissa, o background ainda tem muito a mão escrita do autor, como foi o trabalho anterior em Tokyo Ghoul. Isso se mantém em Choji X e você vai ver que eu vou falar daqui a pouco. Porém, será que essa garotinha, ela sempre vai ser o alívio cômico através da confusão aonde quer que ela esteja? Eu acho que vai seguir mais essa tendência, até porque ela não sabia usar os seus poderes ainda. Então é compreensível que seja um capítulo mais de comédia, essa introdução, sendo que no capítulo anterior a gente viu que foi mais sequência de ação quando foi utilizada pelos garotos do capítulo 1. Então eu acho que quando for abordado ela vai ser mais comédia, e quando for abordado os personagens principais masculinos vai ser um tom mais sério e realístico como era Tokyo Ghoul. Assim eu creio, assim eu acredito. Até porque a mão e a escrita do Ishida Sensei continua a mesma, intacta. A gente vê que o painel final, onde os personagens principais, tanto a garota Tóquio como o protagonista que foi mostrado, apresentado no capítulo 1, se questionam se agora eles se tornaram Choji, me remete muito ao aspecto de obras do Ishida, a Tokyo Ghoul, quando você era alguém até ontem e no dia seguinte você se vê como uma outra pessoa inimaginável. Então, digamos que a forma como uma pessoa se vê, digamos que no universo onde ela foi mudada e transformada e ela não consegue se reconhecer no que ela é interessante, é um bom desenvolvimento de personagem. Esse tipo de questionamento é algo presente na escrita do Ishida Sensei, e eu gostei de ver isso já no painel final, mostrando, digamos que ambas pessoas que têm aptidão para ser Choji e já são. E acontece que são de formas de vidas distintas e diferentes. Eram antigamente humanos, agora compartilham o mesmo destino, mas de formas e coincidentemente diferentes. Pode ser que eles ainda acabem se conhecendo, mas digamos que eles se tornaram Choji de maneiras diferentes. É esse que é o foco, mas ainda eles acabam no mesmo objetivo. Será que eles se tornaram Choji? É interessante, é um tipo de escrita que eu elogio o autor. A forma como ele fez é muito bem trabalhada, é de elogios, e eu gosto desse tipo de questão de desenvolvimento, é algo que é típico de se esperar do Ishida Sensei, que é um grande autor. Então, com isso, a gente vê que a premissa, a escrita do Ishida continua, porém ainda terá surpresas, afinal é um mangá totalmente novo, então podemos ver um outro lado do Ishida Sensei que a gente ainda não havia visto em seus projetos anteriores. E com isso eu vou falar um pouco mais desse capítulo, do que rolou, do que foi interessante, do que foi até engraçado, para daí a gente ir falar de algumas conclusões e possíveis especulações que a gente deve esperar pro capítulo 3. Então bora continuar falando sobre Choji X e o seu segundo capítulo, onde vemos a garota que infelizmente não pôde ir para a exposição de agricultura, vender seus tomates e vencer e se tornar rica. No fim, ela foi perseguida por vaqueiros, mas foi salva pelo homem de seus sonhos, que é um Choji do bem. Bora falar sobre Tóquio e seu protagonismo no capítulo 2. O capítulo, no geral, foi algo interessante que, de certa maneira, a gente até consegue falar resumindo os pontos principais, como eu já disse, a maior parte que eu achei interessante, que foi o ponto humorístico apresentado, onde foi a perseguição da garota. Mas antes disso acontecer, ela acaba conseguindo recobrar a consciência. Ela estava no chão de uma construção aparentemente civil, onde ela se encontra com algumas pessoas, e acontece que ela queria fazer o check-in, ela estava, digamos que num avião, então acontece que uma pessoa iria ajudá-la, digamos que até a localidade onde ela poderia possivelmente ir para a sua exposição, ou até pegar um outro voo. E nisso acontece que essa pessoa foi afetada por uma fumaça, e é apresentado o Choji que estava no avião no capítulo 1, que causou toda aquela catástrofe, onde a garota ficou desacordada. Com isso, ela
ela acaba fugindo desse grande vilão e acontece que o vilão a deseja, porque ele já viu, digamos que a aptidão dela para controlar a fumaça que ele causou no avião. Então é interessante isso por conta de que aí surge a primeira dúvida. Ele já conhecia essa garota? Digamos que os avós, mesmo que adotivos, já tinham conhecimento dos poderes dela? Ou acontece que ela foi deixada por alguém que queria manter segredo, digamos que da aptidão de poderes dela, e acontece que mesmo assim esse Choji descobriu dos poderes dela devido à sua linhagem sanguínea? Então tá aí a dúvida. Mas a questão é que, seja coincidência ou não, acontece que ela está sendo perseguida agora pelo Choji da fumaça. E com isso, acontece que a gente vê ela fugindo. Acontece que ela pega um pula-pula de um garoto que ela viu. Acontece que o Choji também pega um outro pula-pula. Acontece que depois ela sai do pula-pula e começa a fugir até achar o trator. E assim ela vai correndo. E com isso, o Choji acaba vendo que ele vai levar muito tempo. E assim ele decide juntar um bando e ele fala: quem conseguir achar aquela garotinha que está fugindo do trator vai ganhar um celular Android. E daí o pessoal fala: mas é um celular Flip, eu não quero, eu gosto de iPhone. E daí ele mostra o seu poder ameaçando a pessoa. E daí a pessoa fala: simplesmente Samsung. Topo com certeza, vamos atrás da garota. E com isso a gente vê, né, que a perseguição começa e a garota pensa: como é que isso aconteceu? É pra eu já estar no fim da exposição, tendo sido reconhecida pelos meus tomates, recebendo uma massagem nas costas, e eu tô sendo perseguida por um bando de vaqueiro que é parceiro daquele cara fumacento. E daí a gente vê que vira uma catástrofe, porque a gente vê, digamos que, a confusão que foi toda essa perseguição, e acontece que, digamos que numa possível queda, onde todos poderiam se machucar, ela relembra de alguns feixes de memória, onde ela conseguiu aparentar salvar algumas pessoas do avião, e com isso ela detém o controle sobre algumas fumaças que ela vê que está surgindo em sua mão e leva a memória do avião quando ela estava antes de perder a consciência. Nisso, ela vê um objeto pontiagudo, afiado, ela perfura na mão, ela, digamos que desperta o poder do Choji da fumaça, e assim ela consegue manter todos sãos e salvos. Com isso, o Choji acaba, talvez, tendo criado isso como um teste, e vê que era isso que ele queria testemunhar, o poder de aptidão dela. Digamos que a reação, digamos que ela foi infectada pelo poder do Choji da fumaça. E com isso, ela é um belo achado, era alguém que ele esperava e que ele vai ensinar a como cuidar e usar desse poder. Com isso, a gente vê a determinação dela, porque ela fala que esse poder não passa de uma nananã, que eu não posso dizer aqui porque eu não quero perder a monetização, por conta de que foi graças a esse poder que ele usou que a primeira pessoa que ela conheceu que foi gentil, de fora da cidade natal dela, digamos que teve ferimentos graves, perdeu a vida, por conta desse poder, que é pior que nananã. E acontece que pior que sujeira, eu acho que dá pra dizer isso até, ele fala, tipo, como você pode dizer isso do meu poder? E ele ia ameaçar ela. Foi nesse momento que um Choji do bem, possivelmente aliado ao governo, surge. Ele é o Choji que protege a região de Yamato. Ele acaba lutando rapidamente com o Choji da fumaça. E assim, o mesmo consegue executar sua fuga, sem levar a garota a Tóquio. E com isso, a Tóquio, digamos que conhece seu príncipe encantado, porque o Choji, digamos que tira meio que abandona a proteção que ele estava usando pra, digamos, colocar na mão com uma bandagem pra garota que havia feito ferimentos, né, pra salvar todas. E com isso, o Chojin do bem diz que a garota tem um ótimo talento. E ela diz, para agricultura? E ele diz, pode ser para isso também, mas para ajudar as pessoas. E através disso, que aquele cara está atrás agora de você. E com isso vemos que ele se apresenta como o Choji da região de Yamato, que tem como dever proteger a todas. E com isso, possivelmente, ele será meio que o guia tutor dela, ou levará ela para as entidades responsáveis por Chojins do governo. E com isso, ela fica boquiaberta, porque ela encontrou o galã maridão que ela deseja. E o capítulo se conclui, digamos que no final, no painel, onde voltamos para o protagonista do capítulo 1. Ele está na sua casa novamente, o que mostra que a gente não sabe como foi a conclusão do incidente. Mas acontece que ele pensa que na forma como ele está, sendo um Choji meio que animal, uma transformação que ele não detém o controle, não tem como ele viver a vida normal dele novamente. Então ele pensa no que ele pode fazer e com o pensamento da garota no mesmo painel, eles pensam, eu finalmente virei um Choji. De forma que conclui o capítulo com expectativas para o próximo. Sem dúvidas, um capítulo muito surpreendentemente pela forma como foi feita uma perseguição que de certa maneira é bizarro, mas engraçado e criativa. Com isso eu elogio por conta de que conhecemos um outro lado do Ishida Sensei e a forma como ele pode fazer tons humorísticos na sua história, por mais que sejam tensas e dramáticas de certa maneira. Então tem todas as minhas palmas e elogios, foi muito bom ver esse possível lado novo do Ishida Sensei, conduzido pela pequena heroína principal que pode dividir o protagonismo, nossa querida Tokyo-chan. Mas, enfim, para todo caso, coloca nos comentários o que você achou desse
desse capítulo. Me diz qual foi tua cena bizarra favorita, qual que você achou a mais surpreendente e o que você espera, digamos que pra essa possível protagonista ou heroína principal. Eu quero que você compartilhe o vídeo caso você tenha gostado, que isso vai ajudar meu trabalho, e que você dê like, e se for sua primeira vez, se inscreva aqui, porque nunca é demais ter mais um membro aqui pra tripulação família do Haru Senpai, e eu iria ficar muito feliz com a sua, digamos, vinda para o canal, começando a acompanhar meu trabalho aqui no YouTube. Mas, para todo caso, acredito que indo para a conclusão aqui do capítulo, né? Enfim, eu acho que aqui nas considerações deve ser dito, pessoal, que foi um ótimo capítulo pela forma com que a gente conhece a escrita predominante do autor, até mesmo em situações que podem rolar, digamos, cenas inusitadas, como uma perseguição que foi pura comédia. A gente vê ainda que o aspecto, a dinâmica, a forma como é organizado o personagem e os pensamentos continuam sendo o mesmo. Devemos lembrar as condições ainda que foi apresentada e que é o segundo capítulo, então ainda tem muito o que se esperar. Eu acredito que o que falta ainda na obra de Choji X, por mais que sejam apenas 2 capítulos, é uma boa sequência de ação, mas isso deve rolar logo logo. Talvez a gente poderia criticar, a gente poderia ter visto o Choji que cuidava de Yamato, né, o Roshi-san, proporcionar uma boa luta com o Choji da Fumaça. Isso poderia ter acontecido um pouco, mas digamos que talvez não era propício, talvez iria exceder o número de páginas. Então vamos ter calma, vamos ter paciência, que a gente descobre mais em torno, digamos que, de como a obra vai se desenrolar e se desenvolver. A questão é que esse capítulo foi focado na garotinha do avião, e o próximo capítulo talvez seja dividido no olhar e perspectiva de ambos, o que surge a dúvida como a curiosidade. Haru Senpai, o que devemos esperar para o próximo capítulo de Choji X? Para o próximo capítulo de Choji X, eu acredito que finalmente teremos surpresas, como possivelmente o governo e a forma como eles tratam Chojis do bem, ou pessoas que têm, digamos, aptidão para se tornarem Choji. Com isso é interessante, vamos conhecer o lado, o universo, digamos que geral, a visão técnica de como Chojis que são do bem e que trabalham para o governo e a forma como eles atuam. A gente vai conhecer mais sobre o conceito de Choji, mais do que essa criatura, a forma como ela é vista, ou até mesmo a gente vai conhecer o trabalho do governo contra Chojis que são do mal e possivelmente contrabandam, digamos que soros para transformar as pessoas em Choji. Então vai ter muita coisa através da perspectiva em explicação para Tokyo-chan. Isso é o que a gente deve esperar para o próximo capítulo, caso ela seja desenvolvida e apresentada no próximo capítulo. Ainda assim, devemos lembrar que vai focar também no protagonista e no amigo dele, possivelmente do capítulo 1. Eu acho que é interessante, por conta de que a gente vai ver, possivelmente, ele seguir o caminho Kaneki-kan da vida, digamos que através do submundo, até achar possíveis aliados, ou até mesmo quando for recrutado por alguém do governo, mas digamos que vai ser uma visão bem diferente da Tóquio, que já foi vista por um Choji do bem. Depende da forma como Choji são vistos pela sociedade, depende se eles são, digamos que, heróis conhecidos pela mídia. Assim ficaria fácil para os personagens principais masculinos, mas a gente ainda não sabe isso. Isso é um mistério que também fica para o próximo capítulo, a forma como os Choji são vistos e a forma como cada personagem pode ser, digamos que, contemplado e ter, digamos, um local de treinamento, digamos que virar um peão do governo, mas que tenha, digamos, uma boa relação e que não seja morto, ou a forma como eles têm que viver nas sombras também, algo que era típico de Tokyo Ghoul, né, que não é visto pela sociedade e que pode ser muito bem excluído, discriminado. Então é interessante porque isso vai ser apresentado no próximo capítulo, o conceito de Choji, a divisão de Choji e a forma como os personagens principais serão divididos, se eles serão mocinhos do governo ou se viverão nas sombras. É interessante porque o próximo capítulo vai ser mostrado pela dinâmica dos 2 personagens principais, uma que já está aliada com o Choji do bem e o outro que está perdido em pensamentos e não sabe como se resolver, e o seu amigo possivelmente desapareceu. Então o próximo capítulo vai resolver tudo isso, eu creio e acredito, mas você já sabe, a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas logo logo, lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Choji X Mata Na.